Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso curso básico de Teologia na disciplina de Missiologia. Hoje nós vamos falar sobre um tema extremamente fundamental para quem deseja entender o campo missionário, que são as janelas missionárias. Esse conceito, a gente considera ele como sendo essencial para que a gente possa compreender onde e como os esforços missionários devem ser concentrados. O trabalho missionário ele precisa ser planejado, precisa ser organizado. Então, vamos explorar um pouquinho as três principais janelas do ponto de vista missiológico, que é a janela 1040, a janela 414 e também a janela verde. Então, por favor, se prepare, porque tem muito conteúdo pela frente. Em primeiro lugar, vamos conversar um pouquinho sobre a janela 1040. Normalmente o pessoal costuma falar janela 10 por 40. Ela não é, se quando a gente fala que é 10 por 40, é mais ou menos como se fosse assim, e assim, na verdade, ela fica entre o paralelo 10 e o paralelo 40, ok? Então estamos começando com a janela 1040, né? Então esse termo ele se refere a uma faixa geográfica, é como se fosse assim, né, paralela, que se estende entre o paralelo 10 até o paralelo 40 ao norte do Equador, e essa faixa, né, ela abrange parte da África, do Oriente Médio e também da Ásia. E essa região ela é extremamente importante do ponto de vista no contexto missiológico e missionário por várias razões. Primeiramente, porque a janela 1040 é lar de muitas das populações menos evangelizadas do mundo. Aqui há uma diversidade incrível, uma diversidade gigantesca de religiões, das religiões mundiais, e também muitas crenças tradicionais. E alguns dados estatísticos mostram também que essa região ela concentra a maior parte de povos não alcançados, ou seja, entre aqueles que não ouviram falar o Evangelho, a maior parte das pessoas vive nessa região. Estima-se mais ou menos, conforme nós já falamos num outro vídeo, entre 2 bilhões, com B, mais ou menos entre 2 bilhões e 500 milhões e entre até 3 bilhões de pessoas que vivem dentro dessa janela, e sendo que mais de 90% dessas pessoas que vivem na janela 1040 estão dentro dos povos ou dos grupos não alcançados. E os desafios dentro da janela 1040 são extremamente intensos. Primeiro, existe uma resistência cultural e religiosa. Muitas dessas áreas dentro da janela 1040 também sofrem com instabilidade política, existem conflitos armados em nome da religião e, além disso, existe pobreza extrema, o que dificulta extremamente qualquer trabalho, qualquer esforço missionário. E onde exatamente que fica essa janela geográfica, que é a janela 10 por 40? Então ela fica ali, ocupando grandes partes da África, Oriente Médio e Ásia. E a gente ter uma noção dessa localização vai nos ajudar a focar, a direcionar melhor as nossas orações e também os nossos esforços missionários de maneira mais eficaz. Dentro da janela 10 por 40, existem alguns países que têm um missionário para alcançar entre 1 a 5 milhões de pessoas. Olha só o desafio imenso que o missionário precisa enfrentar para cumprir o seu chamado. Um outro ponto, e aí aqui nós vamos falar estamos falando da janela geográfica, né, que é a janela 1040. Falamos também onde que ela fica e também já falamos aqui sobre os dados estatísticos e já falamos também dos desafios. E agora vamos para a nossa próxima janela. Lembrando, falamos primeiro da janela 1040, agora vamos para a janela 414, que se refere, ela é uma janela sociológica, né? Ela se refere, desculpa, é uma janela temporal, ela se refere à idade, né, das crianças, entre a idade de 4 anos
até 14 anos. E esse conceito, ele é um conceito um pouquinho diferente daquele conceito geográfico que a gente estava falando agora há pouco, da janela 10-40, porque não está falando de uma região geográfica, mas sim está falando de uma faixa etária. E essa janela, entre os 4 e 14 anos, destaca a importância de nós alcançarmos as crianças e os adolescentes entre as idades de 4 a 14 anos. Por quê? Nessa faixa etária, eles estão muito mais receptivos ao Evangelho, e também é nessa idade que eles estão formando as suas crenças e os seus valores básicos. Se eles forem ensinados errado, fatalmente para o resto das suas vidas vão estar com esses valores errados. E aí, vários dados estatísticos demonstram que a maioria das pessoas que tomou a decisão de seguir a Cristo, tomou essa decisão ou encontrou a Cristo ainda antes dos 14 anos. E por isso que nós precisamos investir em ministérios infantis, voltado para os juvenis, para que a gente consiga fazer com que o reino possa crescer. Nós lemos lá no livro de Josué que depois da morte de Josué e de toda aquela geração, se levantou uma geração que não conheceu o Senhor. Tudo por quê? Eles se preocuparam em conquistar terras, se preocuparam em cultivar a terra, a fazenda, a plantação, e não se preocuparam em ensinar a palavra ao sentar, ao deitar, ao levantar e ao andando pelo caminho. Então nós não podemos cometer o mesmo erro daquela geração que veio depois de Josué. E essa janela temporal aqui, ela é extremamente vital, porque nós estamos falando dos anos formativos, dos anos de formação de uma pessoa. E ele é um período onde o impacto do ensino bíblico pode moldar, não só pode, como vai moldar a vida de um indivíduo de forma duradoura e positiva. E os desafios da janela 4-14 incluem necessidade de recursos adequados, falta de professores treinados e materiais didáticos relevantes. E além disso, é muito importante nós entendermos as culturas, entendermos os contextos específicos das crianças, para que a gente possa apresentar o Evangelho de maneira eficaz. Nós já falamos no outro vídeo aqui que a gente, ao apresentar o Evangelho, principalmente na questão da missão transcultural, nós precisamos contextualizar a mensagem de forma que quem está ouvindo consiga entender. Porque algumas coisas que fazem sentido aqui para o país onde nós vivemos não fazem sentido para diversos outros países. Assim como coisas que fazem sentido em outro país, para o nosso país aqui não vive. Então, contextualizar a mensagem não quer dizer adulterar ou contaminar a mensagem, não. Significa você traduzir a mensagem de forma que quem está ouvindo, quem está recebendo a mensagem, consiga entender. E onde que está essa geração 4-14? Ela está em todos os lugares do mundo. Portanto, toda a igreja e toda a comunidade cristã tem crianças e tem adolescentes em cada cidade, em cada bairro, tem crianças e adolescentes que precisam ser alcançados e também ser discipulados. E aí agora nós vamos para a terceira janela. Lembrando, nós vimos primeiro a janela 10-40, em seguida vimos a janela 10-14 e agora nós vamos ver a janela verde. E essa janela, ela se refere aos povos não alcançados que vivem em áreas rurais e também em regiões remotas, né? Muitas vezes essas regiões elas são isoladas do mundo, como algumas florestas da África, florestas aqui da América, América Central. E esses povos são chamados de verde, por isso que a janela é verde, porque eles vivem em áreas muitas vezes marcadas por vegetação densa, com falta de estradas adequadas. Muitas vezes o deslocamento é feito através de barco, muitas vezes tanto para chegar quanto para sair desses lugares é complicado. E os povos não alcançados, eles enfrentam desafios únicos e igualmente grandiosos, como nós falamos aqui: isolamento geográfico,
muitas vezes falta de acesso à infraestrutura básica. Existem lugares que leva 2, 3 dias para chegar, né, num posto de atendimento médico, falta de remédios. Muitas vezes também eles enfrentam línguas e culturas que não são documentadas, né, tribos, né, que falam o próprio dialeto ali. E além disso, conforme já falamos, né, a Janela Verde ela inclui áreas de difícil acesso, e o que faz com que qualquer esforço missionário, do ponto de vista logístico, seja extremamente desafiador. E esses desafios aqui, eles incluem necessidade de transporte adequado, falta de tradutores culturais e linguísticos, e também principalmente, falta de estratégias missionárias adaptadas às condições específicas dessas regiões. Nós já falamos em outro vídeo do canal que as pessoas normalmente querem fazer obra missionária nas cidades grandes, nos países desenvolvidos. Nessas regiões aí com dificuldade logística, as pessoas têm uma certa dificuldade de aceitar o chamado. Mas aí também existem pessoas amadas por Deus, pelas quais Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. Então, recapitulando, como você está vendo aí no slide, a Janela Verde está localizada em áreas remotas da Amazônia, floresta da África Central e regiões montanhosas e rurais da Ásia. Talvez esse conceito seja um conceito novo para você. O conceito da Janela Verde, ele surgiu há alguns anos, foi aqui pertinho de onde nós moramos, foi apresentado em 2012, em Chapada dos Guimarães, né, num congresso, né, de missões onde foi apresentado esse conceito aí. Normalmente todo mundo lembra da Janela 1040, poucas pessoas, a não ser aqueles que trabalham com o Ministério Infantil, conhecem sobre a Janela 414, e muito menos pessoas conhecem sobre a Janela Verde. Mas nós já falamos em outros vídeos aqui do canal, você pode pegar e procurar, onde nós falamos também de forma mais extensa, forma mais detalhada sobre essa questão aí das janelas missionárias. Certo? Então, hoje nós falamos sobre 3 importantes janelas missionárias, que são a Janela 1040, a Janela 414 e também a Janela Verde. Cada uma dessas janelas apresenta desafios e também oportunidades únicas para o trabalho missionário. E compreendermos essas janelas vai nos ajudar muito a orar e principalmente a agirmos de maneira mais eficaz, e vamos conseguir concentrar os nossos esforços onde realmente eles são mais necessários. Então, responda para mim aí nos comentários, qual que é o seu chamado? Será que Deus está te direcionando a orar por esses povos, a apoiar missionários financeiramente, a ir para o campo, a preparar novos obreiros, a encorajar aqueles que estão no campo, a ensinar, instruir e fazer com que aqueles que têm chamado, que ainda não foram para o campo, que não desistam, que aguardem a hora de Deus, o momento de Deus? Então, reflita sobre isso e se disponha a ouvir a voz, a ouvir o chamado de Deus. E, claro, se você gostou desse vídeo e quer aprender mais sobre missiologia, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Toda semana nós estamos colocando novos vídeos e tem muito vídeo sobre missão, evangelismo, missão transcultural. E, por favor, também deixe os seus comentários e dúvidas aqui embaixo. No próximo vídeo, nós vamos continuar essa nossa conversa. Que Deus lhe abençoe, no nome de Jesus.